Oi, tudo bem? Nesse trabalho, vamos apresentar nossa pesquisa sobre DSTs e mostraremos 4 doenças, algumas comuns, outras nem tanto, com sintomas, transmissão, o agente etimológico, o tratamento e o modo de prevenção. Nosso objetivo com essa pesquisa é informar e conscientizar sobre o assunto, pois muitas vezes pessoas, principalmente adolescentes e jovens que estão iniciando a vida sexual, adquirem essa doença sem saber e muitas delas podem ser assintomáticas e só apresentar sintomas graves na fase final, sem o diagnóstico. Essas doenças podem levar a óbito. Por isso, é necessário que a população tome conhecimento sobre esse assunto, que pode acarretar muitas consequências. O que é DST? As doenças sexualmente transmissíveis podem surgir a partir de relações sexuais sem uso de preservativos, sendo através do contato vaginal, oral ou anal. Porém, as chances de se contagiar são maiores quando há relações sexuais com várias pessoas em um curto período de tempo, afetando igualmente homens e mulheres, independentemente da idade. Na maioria das vezes, os sintomas ocorrem nas áreas genitais, como dor, necrose, entre outras. Mas, para identificar a doença, é essencial a visita ao médico específico desta área, como ginecologista e urologista, que geralmente indicam o uso de antibióticos. Sífilis. A sífilis é uma DST que é causada por uma bactéria e é transmitida pelo contato sexual sem uso de preservativo. A bactéria entra no organismo através de pequenos cortes presentes na pele ou por membranas mucosas. Ela também pode ser passada de mãe para filho quando o bebê nasce. Os primeiros sinais da doença se manifestam semanas após a contaminação. Eles são feridas indolores que caracterizam por suas bordas rígidas, altas e vermelhas na área genital, no ânus ou na boca. Os sintomas são dores locais nos músculos, fadiga, febre, mal-estar ou perda de apetite. Na região genital, protuberâncias como verrugas nos genitais, úlceras ou úlceras indolores. Também é comum dor de cabeça, dor na garganta, erupção nos pés e nas mãos, inchaço nos gânglios ou na perda de peso. O tratamento requer acompanhamento de ginecologistas e urologistas e até clínico geral. Tem que fazer exames no caso que haja um parceiro sexual, notificá-lo sobre a doença e levá-lo para fazer exames também. Se o resultado for positivo, quanto antes o iniciamento do tratamento. O modo de prevenir a doença é usar preservativos na relação sexual. Herpes genital. A herpes genital é uma doença causada pelo vírus do herpes simplex. Sintomas: a herpes genital provoca lesões na pele e nas mucosas dos órgãos genitais feminino e masculino. A doença pode ser assintomática, ou seja, pode não apresentar sintomas. Os principais são bolhas agrupadas nas regiões genitais que podem se romper e formar úlceras, que provocam dor e desconforto para urinar. Transmissão. Essa doença é transmitida através da relação sexual sem uso de preservativos e do contato genital com as bolhas e úlceras. Também pode ser transmitida de mãe para filho durante o parto. Tratamento. A herpes não tem cura, mas com o tratamento correto, a pessoa poderá ter uma boa qualidade de vida. Mesmo que não apresente mais sintomas, o paciente continuará com o vírus e poderá transmiti-los. A infecção pode ser controlada com terapia antiviral. AIDS. A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS, é uma DST causada pelo vírus HIV que ataca as células de defesa do corpo humano e diminui a imunidade do organismo do indivíduo contaminado, que passa a ter mais chances de adquirir infecções, tumores e doenças após sua contaminação. Sua transmissão ocorre através de relações sexuais sem uso de preservativo, transfusões de sangue contaminado, agulhas hipodérmicas e de mãe para filho na gestação, no parto ou até na amamentação.
Os sintomas iniciais da AIDS são febre e mal-estar, além de diarreia, emagrecimento, fraqueza e problemas pulmonares. O vírus da AIDS sofre mutações constantemente e, por isso, essa é uma doença que ainda não possui cura ou vacina, apenas tratamento. Como prevenção, o contaminado deve fazer o uso de preservativos e não ter relações com muitas pessoas em um curto período de tempo. O tratamento dessa doença deve ser acompanhado por um médico infectologista. A AIDS tem maior número de contaminados na África subsaariana. É considerada uma pandemia, ou seja, um surto de doença que está presente em uma grande área e que está se espalhando ativamente. Em 2010, foram estimados 34 milhões de portadores do vírus HIV no mundo. Gonorreia. A gonorreia é causada por uma bactéria conhecida como gonoco. As formas de se adquirir a doença são pela penetração anal na relação sexual ou pela penetração ocular. A bactéria pode se desenvolver em diferentes formas, dentre elas no reto, aparelho urogenital, na traqueia e nos olhos. É comum que ela se prolifere em ambientes quentes e úmidos, o que acaba facilitando seu desenvolvimento no reto, uretra e vagina. Os sintomas gerais são ardência urinar, corrimento uretral ou vaginal, movimentos intestinais dolorosos, coceira, erupções de pus e hemorragias. Nas mulheres, a dor na relação sexual e também há o escape do sangue vaginal. Apenas 50% das mulheres que têm a doença apresentam sintomas. O aparecimento do corrimento vaginal os dias após a contaminação pode ajudar no diagnóstico, já que muitas vezes o problema é confundido com cistite. Nos homens, os sintomas são apresentados de 5 a 30 dias depois da contaminação e são dor a urinar e vontade de urinar. Também temos o corrimento excessivo do pênis. A gonorreia pode acarretar problemas quando não tratada direito, como artrites infecciosas, meningites, osteomielite, que é uma infecção nos ossos, endocardite, que é uma infecção nas válvulas do coração, hepatite, lesões de pele, epididimite, que é uma inflamação no tubo espiralado que fica na parte de trás do testículo, tubo pelo qual o esperma é transportado e armazenado, e também complicações sanguíneas e infertilidade em casos graves. Nas mulheres, pode haver ainda mais consequências, como gravidez ectópica, doença inflamatória pélvica, parto prematuro e infecção do recém-nascido. Em caso de bebês com a doença, logo após o parto, o médico já aplica um remédio. Se a doença persistir, o bebê poderá ser tratado normalmente com antibióticos. O tratamento é feito com acompanhamento médico de ginecologista ou urologista. É necessário fazer exames e também levar um parceiro sexual caso haja um. O tratamento é feito por meio de antibióticos. Essa é uma doença muito comum no Brasil, com aproximadamente 2 milhões de casos por ano. As formas de prevenção indicadas são o uso de camisinha e também não manter relações sexuais com alguém contaminado com gonorreia que ainda não se curou totalmente da doença. You thought I wouldn't come around to you.